Com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 18 de 2001. Requer da Câmara Municipal de Conchas o envio de ofício à Diretoria dos Correios de Bauru. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente e ouvido egrégio plenário, requeiro que seja enviado ofício à Diretoria dos Correios em Bauru, solicitando aumento do quadro de funcionários na Agência dos Correios de Conchas, pois devido ao grande crescimento demográfico de nosso município, mesmo com os esforços dos atuais funcionários, vem ocorrendo atraso nas entregas de correspondências devido ao grande volume de serviço e, consequentemente, não atendendo satisfatoriamente nossa população. Sala das Sessões, 27 de julho de 2001, Anselmo Eduardo Martellini, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Anselmo Martellini. Com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, ultimamente tem acontecido as empresas receberem correspondência do correio com algum atraso por falta de funcionários. Isso está implicando em despesas que estão onerando os cofres dessas empresas, porque várias duplicatas chegam já com a data vencida. Ocorreu recentemente com algumas empresas, e eu levei ao conhecimento da atual gerente aqui, do Correio, e ela me informou que realmente está precisando mais funcionários aqui para poder dar conta, porque houve um aumento da nossa população, né, e inclusive da expansão, né, territorial, das moradas. Então, nada mais certo do que fazer um pedido para a diretoria regional para que mandem mais funcionários, porque senão vão continuar ocorrendo atrasos e as pessoas vão ser penalizadas sem responsabilidade nenhuma. Recebem correspondências atrasadas, às vezes são duplicados, são títulos vencidos, que acarretam juros e correção. Foi esse o motivo do requerimento. Espero que os senhores vereadores aprovem. Não havendo mais discussão, eu coloco o requerimento em votação. Quem for favorável, fique sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Indicação número 70 de 2001. Indica que sejam efetuados reparos no asfalto da Rua 10 da Coab 4. Justificativa. O asfalto da referida rua se encontra totalmente deteriorado e com muitos buracos, o que torna praticamente impossível o trânsito de veículos por este local. Saliento que muitos veículos já foram danificados devido a este problema. Sendo assim, solicito os imediatos reparos nesta via antes que algum acidente grave aconteça. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 27 de julho de 2001, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Indicação número 71 de 2001. Solicita que o prédio reservado ao Centro Comunitário da Coab 4 seja utilizado como creche berçário. Justificativa. Esta indicação tem como base o bom funcionamento da creche berçário Letícia Suzana de Melo, sito a Avenida Elias Tomazella. O atual prédio reservado para o Centro Comunitário da Coab 4 poderia ser transformado em creche que atenderia todos os moradores deste bairro, os quais não teriam mais que se locomover até o bairro Vila Seminário, muitas vezes com crianças de colo. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 1º de agosto de 2001, Adriana Dearo Delbem, vereadora. Não havendo mais nada no expediente do dia, passamos para o grande expediente. Eu convido a vereadora Adriana para fazer uso da tribuna. O que me traz à tribuna, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, é o problema de moradia da nossa cidade. Nós estivemos em São Paulo com o presidente do CDHU, o senhor Luiz Antônio Carvalho Pacheco,
o prefeito municipal, o senhor Gaudêncio, que também está vendo as questões aí da CDHU, o vereador Sidney Miranda, e eu também, claro. E em conversa com o presidente do CDHU, nós tivemos também a triste notícia de que o terreno da Coab 4 ainda não foi pago, não foi quitado. E isso inviabiliza que nós consigamos outras casas para a nossa cidade, até que seja pago. E pelo que o prefeito se comprometeu, aqui o vereador Sidney também para me garantir isso, esse terreno será pago o mais rápido possível. Nós estivemos lá e pedimos por 480 casas, embora nós acreditemos que o problema de moradia da cidade seja necessário mais casas do que as 480 casas. As 350 casas que o governador do estado, já falecido, né, o saudoso Mário Covas, quando da inauguração da Estrada do Porto, esteve aqui e garantiu essas 350 casas, elas também não vão poder vir para Conchas face à questão de não ter sido pago o terreno do CDHU, que nós chamamos de Coab 4. E mais uma questão é que essas 37 casas que já estão prontas, que ficam do lado da Coab 4, que é uma... Coab 2, desculpa. Da Coab 2, elas tinham uma lista de suplentes, os quais seriam, através dessa lista, eles entrariam nas casas, pegariam as casas. E também, com essa audiência, nós acreditamos, e assim também o presidente da CDHU, que mais vantajoso seria para o município e também para os cidadãos de que se abrisse novas inscrições para essas casas, que já estão prontas, onde mais pessoas poderiam participar. Mesmo porque essa lista de suplentes que nós temos, ela está bastante defasada. Há pessoas ali que já receberam lotes em doação, já conseguiram de outra forma moradia, que faleceram, então bastante defasadas. E por isso, até inclusive vi no jornal, acredito que na comarca dessa semana, trazendo exatamente essa notícia que estarão sendo feitas novas inscrições para o sorteio dessas casas. E que aí estaria, nesse sorteio, o governador viria, o Geraldo Alckmin, doutor, excelentíssimo senhor governador, viria para o sorteio. Há mais uma questão, também com relação às moradias, que muitas pessoas estão vindo me procurar, pessoas que estão morando ou estão construindo no loteamento Jardim Santo Antônio, com um sério problema. Houve o contrato, foi feito esse contrato particular de doação daqueles lotes, para que, dentro de um determinado período, acredito que 6 meses, se não me falha a memória, essas pessoas, né, que receberam doação construíssem suas casas. O fito desse contrato foi o de garantir a casa para as pessoas que precisavam através da doação dos lotes. O que vem acontecendo já de um tempo para cá, que acredito que não seja ignorado por nenhum dos que aqui estão. Muitas daquelas pessoas, não todas, claro, não vou generalizar, mas muitas venderam, trocaram por um carro velho, enfim, por uma bicicleta, por uma gaiola e um passarinho, trocaram esses lotes lá, que serviriam para que fossem construídas suas casas, e trocaram. E essas pessoas que compraram, que adquiriram esses lotes de quem havia recebido em doação e não deu o devido valor, são pessoas de boa fé e, praticamente em sua maioria, já estão construindo ou já construíram a sua moradia e estão lá morando. Quer dizer, de uma maneira indireta, acabou-se por chegar ao objetivo da doação. Infelizmente, muitos daqueles que receberam em doação, que se colocavam como pessoas que necessitavam dos lotes, não deram esse valor e acabaram passando para frente por preços irrisórios, coisa que também era proibida pela própria doação. Então, a minha posição, e é esse o motivo de eu estar falando a esse respeito, é de que nós estudássemos em conjunto uma maneira viável
legal, claro, de facilitar para essas pessoas que adquiriram de boa fé esses lotes a regulamentação desses lotes. Porque não seria, na minha opinião, nem moral e nem justo que acabassem por perder os lotes. Essas pessoas que adquiriram de boa fé daqueles que haviam recebido em doação. Porque senão eles vão acabar perdendo o lote, vão perder a casa, quer dizer, o dinheirinho que investiram ali, e o objetivo de auxiliar essas pessoas necessitadas com a moradia vai se perder também. Pois não. Vossa Excelência, eu iria interromper, mas acho que esperei o final do pronunciamento. Duas observações. Se eu entendi bem, essa questão do CDHU somente vai construir alguma coisa em Concha se aquele terreno estiver pago, é isso? Exato. Eu indago de Vossa Excelência se, porventura, tens conhecimento se esse pagamento aí, que seria a ordem de precatório, na verdade, é isso, né? Se existem outros. Por quê? Porque ano passado, ano retrasado, nós votamos aqui um projeto autorizando uma negociação da Prefeitura com a Rede Ferroviária Federal. Por quê? Na época foi argumentada essa situação de que existia esse precatório, que impedia... agora, existe algum antes desse, do seu Heitor Fieri, né, esse terreno? Isso. Eu não sei de imediato se há mais algum, mas a questão é que... Foi falado, né, alguma coisa? Deve ter mais algum. Porque isso inviabiliza até a boa vontade do prefeito em quitar esse débito, porque Exato. tem que obedecer à ordem cronológica de chegada, Exato. né? Bem, em todo caso, seria bom a gente levantar essa questão, até porque acho que nós Perfeito. estamos aqui, vamos votar aí daqui a pouco o orçamento, aquele negócio todo, e tem que atentar para essa questão dos precatórios, né? Com referência a essa última colocação de Vossa Excelência, no sentido de compradores de boa-fé, esse é um assunto muito perigoso, por quê? Porque realmente é justo, moralmente até seria válido, atingir o objetivo de entregar um lote para uma pessoa. Mas isso vai na contramão de tudo aquilo que a gente tem pregado aqui, de que se faça uma fiscalização exemplar para evitar essas vendas. Agora, isso não é uma posição minha, veja bem. Eu acho que é um assunto que a gente vai ter que tratar com muito, muito cuidado, porque Muito critério. senão precedentes, perfeitamente. Exato, com muito critério. O problema é que essa fiscalização não foi feita até então. E não estou me referindo simplesmente ao O Santo Antônio. Não, exato. E também não ao mandato anterior, nada. Mas que, primeiro, chamar a atenção para que isso não ocorra. Justamente. Né? E, nesse caso, embora eu tenha me colocado dessa forma, eu também entendo que tenhamos que ter um máximo critério. Porque realmente o risco de precedentes aí, a gente perdoa daqui a pouco, na verdade, nós estamos praticamente dando uma abertura para de amanhã. Exato. Obrigado. E com relação aos precatórios... Só uma perguntinha. Pois é. Senhora vereadora, sabe o que acontece? Eu tenho... vocês... em que lugar que diz, que lei que diz que esse pagamento proíbe a... Você tomaram conhecimento Com o disso? CDHU? É. Nos foi passado pelo próprio sei. presidente do CDHU. Você não viu nada onde está escrito isso? Não. Mas eu Sabe, confiei porque nele. eu nunca vi falar isso aí, eu lido com... Eu nunca vi falar É que isso. não se pode, mas há sim. Eu agora não posso determinar com exatidão, mas há o seguinte critério. Os municípios que estão em débito com o CDHU, ou a CDHU, Mas não podem estar formalizando novos contratos. O município não tem nada de débito com o CDHU. Não tem Ou do nada. terreno. Mas o terreno não tem nada, foi feito em doação. Mas o terreno...
O senhor me permite. O que acontece é o seguinte, qual é o critério utilizado nessa situação? O município entra com um terreno, adquire um terreno. O CDHU vem, constrói as casas e vende-as aos interessados, é isso? Porém, enquanto essa situação levantada pela vereadora não for resolvida, ou seja, a quitação do terreno, os próprios proprietários não têm título de propriedade. Mas mesmo que quitem as casas, não podem. Não, sabe o que acontece? Quando há a doação do terreno da prefeitura para a CDHU para a construção das casas, ele tem que ser livre de todos os... Todo o ônus. Todos os ônus. Foi doado, então subentende-se que não tinha... É livre de ônus, mas não de obrigações, vereador. Porque o que acontece? O terreno foi doado, tanto é verdade que tem casa construída lá. Não, sabe por que a minha pergunta, vereador, é que a gente tem visto e ouvido nesses meses que posterior à lei de responsabilidade fiscal, que uma pessoa carente vai pedir um litro de leite, não posso dar por causa da lei de responsabilidade fiscal. Isso para nós está muito subjetivo. Eu gostaria de que a vereadora, que é advogada, por sinal, uma excelente advogada, que procurasse saber se realmente é isso aí. Porque eu não acredito que quando há uma doação de um terreno, ele é livre de qualquer ônus, porque independe se o proprietário não recebeu a prefeitura, também vendia, o terreno estava certo. Só uma parte, né? Deu para você entender, vereador, não? Deixa só colocar um pouquinho. Eu tenho conhecimento que é o seguinte, a CDHU antes aceitava o terreno somente quitado para construir as casas. Depois houve uma modificação. O terreno com desapropriação, elas constroem a casa em cima e continua a briga na justiça para a desapropriação. E mudou essa lei aí, certo? Isso, mas exatamente. Antes não, antes tinha que ser quitado, como o vereador está falando, mas agora não é mais, não. Bom, o terreno pode ser nós desapropriado isso. que elas constroem em cima. Agora, o que acontece é o seguinte, que desapropriou deve ter obrigatório, acho que não foi pago. Então tem que pagar, porque já está vencido, certo? Exato, porque então... Não... Permita uma parte. Até vereador... Deixa eu só terminar. Eu também queria falar do loteamento Santo Antônio e minha posição sobre o loteamento do Jardim Santo Antônio. Eu acho que as pessoas que compraram o loteamento, eles sabiam que estava irregular, que ele não poderia comprar, certo? E naquele terreno que vendeu para outro, tem um suplente que está esperando. Se o proprietário que ganhou o terreno não se interessar, deve devolver para a prefeitura repassar para o suplente. Senão nós estamos autorizando, liberando o comércio do terreno Santo Antônio. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque nós já temos um outro loteamento que é São Benedito que vai ser doado. E está até na minha mão aqui, depois eu vou fazer algum comentário a respeito disso. Então, nesse sentido também, como eu já disse e vou repetir, nós temos que estar atentos para que isso não volte a acontecer. Porque é um problema que aquela pessoa que comprou, adquiriu, e ela consiga provar que adquiriu de boa fé, como é que fica? Ela vai perder a casa? Enfim, na minha opinião, no meu entendimento, eu não acredito que seja justo. Se a pessoa vai comprar uma casa e acha que está certinho, por que não vai no cartório e passa a escritura da casa? Você não foi passar a escritura da casa porque alguma coisa irregular existe. Ela sabe que está. O lote é a mesma coisa. Se é certo, por que não vai no cartório e passa a escritura? Eles aceitam um contratinho de gaveta aí, porque sabem que está irregular. Que não são tão esclarecidas. Permita uma parte, vereador. O que ficou claro lá com o presidente da CDHU, lá, o Luiz Antônio Pacheco, foi no sentido até de estar complicando para eles justificar no Tribunal de Contas em relação a essas casas, que não é só o caso aqui de Contas. Existem outros municípios também com esse problema, igual da Coab 4. Então, na realidade, há um empecilho, sim, deve ter, como o vereador bem colocou, deve ter sido alterado a forma, a regulamentagem deles lá, e hoje há impossibilidade, realmente, se não for regularizado essa situação, do governo está viabilizando um plano habitacional para o município de Conchas, como para outros municípios também está com dificuldade por causa desse que está acontecendo aí. Seria isso. Exato. É o que tinha. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não quis interromper
a nobre vereadora, mas eu teria uma ideia, ou seja, assim, para que o Vossa Excelência tentasse entrar em contato com o pessoal do CDHU, e já que os vereadores acompanharam muito se fizesse uma comissão e tivesse alguns vereadores também para ver o que está acontecendo na Coab 4, que é uma vergonha. Estão entrando, tem um caso que eu sei, que a pessoa é suplente, e ele adquiriu uma casa, que essa casa foi até devolvida para o CDHU, que a proprietária nunca apareceu, e uma pessoa invadiu essa casa e vendeu para um suplente. Agora está se tirando esse suplente e colocando outro suplente. Então está um negócio assim, mais ou menos, que parece que tem alguma coisa que está escondida. Vereador, fulano pediu, ciclano pediu. O senhor me permite uma parte? Não, pois não. O que ficou claro lá, junto com o presidente da CDHU, é o seguinte, que a CDHU não tem como agir na justiça, porque ela não é proprietária de nada por enquanto. Então, como que ela vai agir? Primeiro, o prefeito tem que pagar. Não, mas isso não está acontecendo não, porque tem um caso aí, que o advogado do CDHU está intimando para dia 14 ter uma audiência com a eminentíssima juíza, para que seja feito um despejo, qualquer coisa, para esse... eu estou falando, dia 14 tem uma audiência, e até procurei o nobre vereador aqui, o doutor Tadeu, explicando para ele o caso, vai ter uma audiência no dia 14. E está já previsto e dizendo que vai ser despejado, retirado isso daí, para ser colocado outro suplente, na base do grito, parece, não sei, alguma coisa assim. É outro assunto. Não. Deve ser CDHU, então, de Sorocaba, né? De Sorocaba. É de Sorocaba. Tá certo, está acontecendo. Então, tira-se um suplente, por que esse suplente já está na casa? Já adquiriu, ou de uma forma ou de outra, está ali, é suplente, está aguardando a sua vez. Agora, tira-se ele para colocar outro suplente, tem alguma coisa errada aí, que me perdoe. Ele também é suplente, ele também tem a sua vez. Tá certo, não podia adquirir, mas por que colocar outro suplente, que o número seja de outra quadra, tal, mas vem tirar ele para colocar ali naquela casa? Por que esse outro suplente? Que o senhor prefeito indicou? Então eu gostaria que a gente, aqui os vereadores, fizessem a comissão e acompanhassem isso de perto, para que não tenha nenhuma... Se a pessoa tiver que sair, tudo bem, vai sair, mas vai colocar aquele que realmente já está no lugar, para quem quer destinado. Não que esse pediu ou que ele pediu. Até eu marquei com o Gaudêncio, mas ele não pode ir na próxima semana, porque tem entrega aí, vai fazer as inscrições, né, para o sorteio das próximas casas, então ele não vai poder ir, mas marcamos para outra semana, vai não. O Gaudêncio é o responsável, representante aí da CDHU aqui em Concha. Um voluntário está aí e está respondendo nessa área. Bom, outra coisa a respeito dessa vergonha de multa que está acontecendo na praça. Isso é uma vergonha. E eu recebi um documento que eu não sei mais em quem acreditar. Que eu tinha umas multas e eu queria saber, pedir informação lá ao senhor Miguel Ângelo Rossato, que é representante lá do Semutran, que me informasse quem tinha multado o senhor a tal hora na praça, tal, aí em contorno, uma coisa assim. Aí ele me respondeu hoje que foi o único que tinha no Semutran, representante, na época, o único, que poderia fazer isso é o... Está aqui o teu nome, peraí. Deixa eu ver, o Domênico, né? Domênico Livan Filho. E ele me respondeu que é o Domênico que multou. Só que eu tenho a declaração do Domênico que o Domênico não fez essa multa. Em quem acreditar? Está aqui, porque a única pessoa que poderia multar é o Domênico. Ele me respondeu, está aqui a resposta, que o Domênico que multou. Só que eu tenho a declaração que o Domênico não fez essa multa, não elaborou. E porque ele trabalhava durante o dia e essa multa foi elaborada de madrugada. E ele ficava dando plantão no jardim de madrugada. Bom, tudo bem. Eu procurei, fiz um pedido, entreguei na prefeitura, pedindo que o senhor prefeito disse que fez um decreto, e esse decreto dando autoridade, dando autonomia para fulano deu os nomes lá de 3, 4 elementos, dizendo que eles podem elaborar multa, podem pedir documentos, pode isso, tal. Ele fez esse decreto. Só que eu fui na prefeitura, na sexta-feira, eu pedi por uma deixa, para que ele me apresentasse esse decreto que o senhor prefeito fez. Está lá o decreto, ele deu nas minhas mãos.
Eu li, está aí, prefeito das atribuições para multar, tal, fulano, que ele nomeou. Esse decreto entrará em vigor depois da sua assinatura e publicação. Na sexta-feira da semana que passou, eu peguei esse decreto na minha mão, em branco, sem assinatura do senhor prefeito. E com data de 6 de junho. Ainda falei, mas deixa, tá bom, estou levando isso aqui. Não, pelo amor de Deus, você não pode levar isso, tem que o prefeito assinar. Na sexta-feira eu peguei. Quer dizer, foi feito um decreto, não foi assinado, só se foi agora, com a data relativa. Não foi publicado em local nenhum, e todo mundo está desde esses tempos atrás elaborando multa aí. Será que é válido isso, senhor presidente? Gostaria de deixar essa pergunta no ar. Quem sabe, pois não, pode, Vossa Excelência, que é um nosso amigo vereador e advogado, por favor, me responda. Senhor vereador, é lógico que não é válido. Até porque se não tem uma assinatura e não foi publicado, não foi dado publicidade, tudo isso que está sendo feito é nulo. É isso que nós estamos debatendo há algum tempo, essa questão da validade dessas multas. Vossa Excelência tem trazido várias denúncias nesse sentido. Ou se legaliza uma situação, ou não se autua ninguém. Da mesma forma que nós não temos uma guarda municipal, nós temos carro pintado como guarda municipal. Pessoal, além do carro, com moto também. Agora, seria interessante checar essa situação aí de fato. Por quê? Porque tem gente que está sendo multada. Muitas pessoas. Por quem não está devidamente credenciado para tanto. É isso? Então, vamos requerer, se for o caso, a Excelência requer uma cópia desse decreto e quando foi publicado também. Eu já fiz o pedido, ficaram de me entregar esse decreto, certo? A cópia desse decreto. Só que eu tenho certeza que agora ele vem assinado, com data de 6 de junho. Não estou falando a Vossa Excelência. Eu peguei esse decreto, sexta-feira, em branco, sem assinatura. E sem publicação. Está aí. Então, mas vamos fazer o quê? Agora mostra, está aqui, 6 de junho, assinou. Mas eu peguei na minha mão. E o Zenir, se não me engano, ainda estava presente até, ainda pediu também para ver. Foi isso aí. Então, veja bem que situação nós estamos chegando. Foi para marcar uma reunião com o senhor prefeito essa semana, mas ele adiou para a semana que vem, marcando para... É o seguinte, a respeito dessas placas, volta da praça, eu ia fazer essa reunião com os comerciantes, com todo o pessoal, e daí ele hoje me chamou e pediu. Ele falou, então faz o seguinte, vamos marcar essa reunião, mas por favor, não pede para esse pessoal para não pedir para tirar a placa, senão vamos entrar em atrito, então. Posso até mudar o horário. Sua frente. Então tá aí, tudo bem. Se mudar o horário, já está bom. Então vamos marcar essa reunião com os comerciantes. Gostaria que os vereadores também comunicassem, participassem dessa reunião. Bom, outra coisa que nessa semana ontem, se não me engano, ontem fui chamado pelo diretor da escola Coronel. Ele me ligou para que fosse lá, para que a gente filmasse e tal, porque a sopa, a merenda da escola, estava uma lavagem, conforme... Até gostaria, se puder, se a nossa secretária puder passar um trechinho, disso, por favor. Fui eu, daí o vereador Sidney me acompanhou. Se fosse bom, não estava jogando. Você vai jogar no lixo. Entendeu? Eu queria mostrar a hora que estava, jogou, tirou, lavou. Era uma lavagem, entendeu? Não era uma coisa assim, ó. Olha. Não. Entendeu? É isso daí que eu estou falando. E agora eu vou filmar um latão, né? Eu vou filmar um latão que a criança não estão comendo. Olha bem aqui. Olha aqui, ó. Olha que judiação. Não pode dar para ninguém. E outra, se fosse bom, ninguém jogaria fora.
Isso que é judiação. Crianças não estão comendo. E esse é o Tony que eu bater para a criançada. Isso que não tem que dar para ele. Bom, Agora você dá o quê? Tony? agora vai dar Tony, agora é tarde. Vocês aí não comem. Fizemos Tony. Sei. Entendeu? Nós batemos Tony. Tem aqui, velho? Olha, ela já bateu tudo Tony para deixar para a criançada aqui. Para dar o Tony aqui. Por causa disso, nós estamos dando Tony para a criançada. Todinho. Uma mãe que vem acompanhando o filho no sítio, vamos por exemplo, vem aqui, a coitada não vem trazer o filho para a escola, não tem dinheiro para comprar uma coxinha, com nada para comer. Ela vê o filho comer, ela tem que dar uma beliscada, comer um pouquinho. A gente não se der um prato de comida para ninguém. E não é todo, não é lotado de mães não aqui. Eu quero que seja isso. Eu acho que deve dar essa comida quando sobra, tá certo? Porque eu acho o seguinte, jogar no lixo uma comida assim, para não distribuir, isso é um pecado. Aproveitei. Realmente, tá sem. Tem nada, tá sem tempero. Você pega um prato e experimenta. Pega um prato e experimenta. Essa sopa foi servida lá no Mineiro. Foi também. A mesma sopa que tá aí. Não é comprometedora, né? Não sei, não sou. Não, mas não dá aquele. Podia ser muito, mas você não via a sopa que era feita antes. Não? Diferença, né? Excelente. Tem uma carninha aqui, ó. É. Então a sopa era de primeiro. Todos os funcionários. Eu acho que nós devemos, como vocês estão aqui experimentando sopa, devia todo mundo experimentar sopa. No momento que nós aqui nem queremos provar a sopa quando ficou aí, é porque a coisa está indo mal. Quando todo mundo quer comer, dê graças a Deus, porque nós estamos provando. Vou comer para jogar fora. Entendeu? Nós estamos provando. Isso é o professor João, viu? Esse é o professor João que eu ouvi esse de lá. O professor João que faz a horta com as crianças. O que é? O professor o Joãozinho. É ele que faz aqui, ó. Ele ensina a criançada a plantar, ensina tudo para eles fazerem horta na casa. Certo? Mas o que eu fiquei sentido foi ver, além de. Se ninguém quer levar aquela lavagem que tá lá. Quando a coisa me dá boa, todo mundo leva. Eu vou ter levar. Filme também. Tem sopa, tem leite agora na saída, tem uma sopa, e tem almoço, que é almoço que foi macarronada. Por isso que sobrou para não jogar acho que no lixo. Eu não sei, eu vou saber. Mas eu acho que ninguém levou hoje. Então ela vem o arroz, né, o feijão e tal, e depois essa sopa é um reforço. Vem junto com o almoço. Com o almoço, até tarde, ela vem, por exemplo, até Mas da manhã vem antes do almoço. Eles almoçaram macarrão e salsicha hoje, né? Que foi macarrão e salsicha. Agora, sobrou aqui de lá, porque agora vinha a sopa. Você entendeu? O que sobra, vai jogar no lixo. Vocês têm a hora que vocês quiserem, a Câmara, o prefeito também, a hora que ele quiser, pode chegar aqui e pedir autorização. Tem direito de ver, porque ele tem que me ajudar. Tem todo mundo me ajudar a administrar. E eu queria ver esse negócio que eu nunca vi. É complicado, a sobra de alimento é complicado. Porque quando uma criança fica sem comer, é muito fácil. O pai no outro dia está na porta da diretoria reclamando para mim. Ou o servente, olha lá, não deu a comida, está faltando comida, não é assim? Ninguém reclamou. Quer dizer que está sobrando, foi sobra mesmo. O pai na hora vem bater aqui na... meu filho lá ontem não teve comida, não sei o que lá, e vem todo mundo em cima. E eu tenho que estar telefonando para a cozinha, está faltando comida, está faltando isso. Faltou no começo do teu, um dia que deu problema. Nós corrigimos, demos lanche, demos pão, fizemos outras coisas para as crianças. Nunca saiu sem comida aqui. Agora, que nós vamos tirar comida de criança ou fazer isso, jamais aqui eu vou aceitar isso. Tá bom. Eu acho que tá bom, né? Assim, né? Tá bom. É o seguinte, nós deixamos que ele fizesse praticamente ele fizesse a denúncia, aí ele fizesse a reclamação, né? Porque é o seguinte, a sopa, como nós ficamos sabendo, o que está sendo servido lá em cima no Reineiro está sendo servido no Coronel. E a comida, como nós pudemos ficar sabendo, é o seguinte, que ela é servida, vamos dizer, um arroz, um feijão, é isso daí. E a sopa é um complemento. Então, ela não está, vamos dizer, de má qualidade. Como eu falei, tempero, mas um pouquinho de legumes, que ela estava meio fraca. Só, mas não é aquela coisa, pelo que nós constatamos ali. Não é essa sopa, então?
Né? Não, não é só. Como no nosso tempo, antes era só a sopa servida. E a gente gostava, adorava aquela sopa. Né? Então, hoje não. Hoje é servido, vamos dizer, um arroz, feijão, macarrão, salsicha. E a sopa é um complemento disso. Então, deixar Uma bem partinha claro para mim? que... Pois não. É porque eu tinha notado aqui também que eu tive reclamações aí, várias a respeito da merenda escolar, inclusive das escolas, do APAE, entendeu? Então, eu estou vendo que a reclamação não é correta, né? Quer dizer que está tudo bem lá, então. Isso, pelo que nós constatamos, nós experimentamos essa sopa, e ela, vamos dizer, está um pouco fraca, mais caldo. Então, é a coisa de corrigir, colocar um pouco mais de legumes, alguma coisa, um pouquinho mais de tempero, só. Mas o que é importante a gente ressaltar, que não tá tendo diferença de uma escola para com a outra. Tá certo? Então, o que está sendo servido lá em cima, está sendo servido aqui embaixo, no coronel. Deixa bem claro isso. E a sopa é um complemento, não é ela a alimentação. Tal. Depois tem um Todd que ia ser servido. Tá certo? Então, ele chamou, nos ligou, nós fomos lá, ele dizendo que estava muito fraca aquela sopa, que era uma lavagem, que não sei o quê, que está sobrando muito, que está jogando aí fora. E a reclamação, pelo que eu pude notar alguma coisa assim, é que a secretária de Educação, ela adentrou a escola, sem falar com ele, e foi direto e pegou, se eu não me engano, não sei se, não conversei com ela, se ela pegou alguém comendo alguma coisa lá, antes das crianças. Assim que foi. E ele falou que não, que quando vem um pai, uma mãe, às vezes do sítio, junto com o filho, e sobra essa sopa, em vez de jogar, ele então deixa que a pessoa coma, vem acompanhar o filho, que também eu acho que é válido. Em vez de jogar no lixo, pode chamar uma pessoa, está passando, qualquer coisa, tudo bem, dá esse alimento em vez de... Certo, mas depois que as crianças comerem. Agora, aí está... o senhor prefeito, não conversei com a secretária, o senhor prefeito alegou que antes haveria pessoas adentrando a escola e já comendo, tal, antes dos alunos e até levando esse alimento. Então, não conversei com a diretoria. E ele acho que ficou meio zangado por causa disso aí, desse problema aí da secretária adentrar a escola e sem conversar com ele, sem pedir permissão, e houve isso. Então, foi isso aí, mais que houve nesse caso. E é o seguinte, senhor presidente, eu gostaria até de deixar pedido feito, depois eu vou fazer por escrito também, lá para Juquiratiba, tem lá o pessoal, estão passando tanta falta de água lá, uma falta de água tremenda, enquanto que aí perto embaixo da FEPAS aí, está correndo tanta água que está sobrando, está caindo, desperdiçando, enquanto às vezes não vai em algum lugar. E seria uma caixa d'água, para que se fizesse, resolvesse aquele problema. Então, é uma coisa muito triste o pessoal de lá, passando necessidade por falta de água, e caindo tanta água, qualquer vereador puder passar ali, já nota e vê que cai aquela caixa, e cai o dia todo. Corre tanta água ali o dia todo, então seria fazer uma caixa, uma coisa assim, uma indicação nesse sentido, que eu depois vou fazer por escrito. E outra coisa, senhores vereadores, mais duas coisinhas só, que nós... antes da gente entrar em recesso, nós falamos tanto da Estrada da Morte, continua os trágicos acidentes, continua morrendo, nós ficamos de fazer uma placa, cuidado motorista, alguma coisa assim, os vereadores de Conchas, esta é a rodovia da morte, enquanto que o governo DRD arrecada milhões em multas e impostos. E só uma parte, pois não. Nós temos aí um filme, é possível passar esse filme agora aí? Pode ser, é filme do Trevo, onde capotou uma carreta aí. Não, meu, depois é rápido, pode ser. Pode ser, sim. Tá, tudo bem. E outra coisa, só enquanto ela está arrumando, para finalizar, depois a gente pode deixar. Antes do recesso, senhores vereadores, eu lembro que todos os vereadores, cada um falou tanto, nós falamos tanto bonito, em que vieram as agentes para ajuda do custo do que elas recebem. Não pode ser, depois eu termino.
Só para um pouquinho para nós aí. Esse rapaz da caminhonete aí não morreu por sorte, porque para escapar da carreta ele jogou em cima do pilar da ponte. Senão tinha morrido embaixo do calcário. E a carreta foi desviar os buracos da pista. Nas proximidades do Rio do Peixe também, 2 carretas chocaram, né? Olha o movimento, gente, olha. Essa é a rodovia da morte. Tá bom. Se mostrar esse filme para alguém que encontra, eu não acredito que é no trevo isso aí. Que está acontecendo esse trânsito aí, né? Hoje, me parece que hoje estavam tapando os buracos. Deve fazer uns 15 dias, mais ou menos. Aí depois teve do Rio do Peixe, né? Antes do Rio do Peixe, 2 carretas. Mas é isso aí, gente. Então, para encerrar, os nobres vereadores, sabe, senhor presidente, que nós, quando o pessoal, eles vieram nessa nova sessão, e nós apressamos tanto para que desse tempo, aprovamos, senhor prefeito, lá já sem data retroativa, aquela ajuda ao pessoal de R$40 para o curso. Só que até hoje não aconteceu. Procuraram uma deixa. Eu conversei com o prefeito hoje, que o senhor prefeito, uma deixa que talvez sexta, não sabe, quando tiver verba. E agora o pessoal está bancando, e nós falamos tanto, falamos que muitos aqui falaram que deveria ser de graça esse curso, deveria ajudar mais, tal, e fizemos aquilo que o senhor prefeito mandou. R$40 de ajuda, só que até agora ainda não aconteceu. E segundo o senhor prefeito, hoje ele procurou e falou que talvez até o dia 10 aconteça, só que isso eles já pagam no começo do mês. Senhor vereador, o senhor permite? Pois não. Hoje, agora à tarde, no final da tarde, eu conversei com uma deixa, ele falou que sexta-feira estarão fazendo o pagamento dos R$40. Tomara. Sexta-feira. Tomara que faça. Tomara que aconteça, porque foi uma negociação e tal, e ele deu esse, um dos agentes nos procuraram, ele deu esses 40, é? Tá, então, é isso daí que eu queria deixar registrado, senhor presidente, senhores vereadores. Então, ainda a respeito da estrada, então eu queria passar uma informação. Eu liguei para o diretor do DR de Itapetininga e perguntei para ele o que seria feito para melhorar a nossa estrada. E ele me informou o seguinte, que a única coisa que ele tem de concreto no momento seria uma operação tapa-buraco. Depois dessa operação tapa-buraco, ele ia melhorar o acostamento da Marechal Rondon e depois mandar roçar. Aí eu fiz a pergunta para ele se existe a médio ou longo prazo a duplicação. Isso está fora do programa deles. Nem para o ano que vem, não tem nada programado para esse fim. Então ainda vai continuar por muito tempo a nossa rodovia da morte. Pois não. Eu acho, senhor presidente, que essa história de tapar buraco é muito, eu não sei, eu sou muito burro nessas coisas, não entendo nada, mas tapar um buraco até eu sou capaz de fazer isso. Vai lá, joga um monte de areia, de terra. Acho que precisa consertar, é isso que nós temos que tentar motivar essa gente, porque nós não sabemos mais o que falar e o que fazer. Agora, tapar buraco, ele está repetindo a conversa com aquele engenheiro, aspas, fecha aspas, Zé Paulino falou para a gente em Laranjal. Porque não é possível que a irresponsabilidade seja de tal tamanho. Tapar buraco não adianta nada. Passou a carreta em cima, já abre o buraco de novo. Então,
Bom, mas se quiser marcar uma audiência com ele, ele está pronto para. Mas nós vamos lá em Itapetininga para ouvir da boca dele isso, correndo o risco de morrer para a estrada, então é melhor aguardar. Eu convido agora para fazer uso da tribuna o vereador Sidney Miranda. Aproveitando o ponto que está em tese aí, eu quero propor aqui, como já foi proposto pelo vereador Tadeu Nelly e outros vereadores aqui, a imprensa, o Jornal Informativo, quando estava noticiando todas as páginas, todas as edições, na primeira página, vamos parar a Marechal Rondon, houve uma preocupação do novo diretor aí, e fez um telefonema dizendo que, como fez um telefonema também com o nosso presidente aqui da Câmara, fez um telefonema para a redação do Jornal lá, Informativo, e houve uma balela só ficou em conversa, esse negócio de tapa-buraco não está resolvendo e não vai resolver nada. O que tem que fazer é uma paralisação em massa, como foi passado aqui o vídeo do vereador também, Benedito Merlim, e mostrou o trânsito que é essa Rondon. Então, se nós também não queimar pneu no meio lá e não chamar a imprensa toda, nunca vai resolver esse problema, mas nem de tapa-buraco e nem de tirar mato do acostamento. Então, eu acho que tem que partir para esse lado. Tem que encaminhar essa ficha, né? Essa fita tem que encaminhar para essa fita e também a filmagem da paralisação, que tem que ser agendada. O papel aí, vereador, o que está escrito nesse rodapé aí, na parte? O vereador já tocou Não, nessa? eu pedi que aquela mensagem que se tinha aqui, que fosse retirado, aquela história do Porto lá, né? E daí, com a colaboração aí do Fabiano, nosso funcionário, Sidney, que estava aqui também, eu sugiro o seguinte, escrever lá, Conchas, aqui passa a rodovia da morte, SP-300, Marechal Rondon. Vai junto lá só para... Vai um ofício lá para o secretário, para o governador. Permita. Pode falar. É o seguinte, aqui. Vossa Excelência deve estar lembrado que todos nós estávamos já certos de fazer essa paralisação, de colocar faixa, fazer tudo. Aí o novo vereador, até Nilton Liberti, já pediu que a gente desse esse tempo, que ele tinha conversado lá com o secretário, e o secretário tinha prometido para ele que ia duplicar, ia fazer o diabo 4. Mas enquanto não fizer um recap, alguma coisa nisso, não vai adiantar nada. Não adianta procurar. Uma partezinha? Não tinha prometido nada. Ele pediu que nós mantemos uma conversa com ele lá, mas já que o nobre presidente ligou lá e a notícia foi essa, então eu lavo as mãos e nem quero saber de reunião com ele mais, certo? A realidade que ocorreu, vereador, a realidade que ocorreu foi o seguinte, que o atual diretor do DR estava assumindo o cargo e ele não queria já de cara já pegar uma bucha na mão e quis acalmar nós, enganou os trouxas aqui, tá entendendo? Enganou a imprensa, enganou a Casa de Leis aqui, e o que nós temos que fazer isso é de forma de protesto mesmo. Já muda esse rodapé aí do nosso papel e já paralisa essa Rondon e tem que partir para esse lado. Eu só quero passar o seguinte, eu estive no almoxarifado conversando com o responsável do almoxarifado e pedindo para ver se era possível fazer essa placa que eu tinha comentado aqui, escrito Rodovia da Morte, para nos colocar lá em cima na ponte. Ele falou que a prefeitura não tem condições de fazer. Então, se for para fazer, teria que ser nós mesmos, porque eles não têm condições de pagar essa placa lá. Então, é a resposta que eu tive lá do almoxarifado. Eu até proponho o seguinte, fazer essa placa aí, já que a vereadora falou que o governador vai vir para Conchas, na véspera da viagem, se ele não vir do aeroporto, ele tem que vir de carro e vai passar. Daqui a pouco ele vem de helicóptero, aí não vê a placa também. Mas tá bom. Mas daí nós põe sei lá, não sei o que tem que fazer. Mesmo que venha de helicóptero, se for feita a paralisação com esse trânsito que nós acabamos de presenciar, certamente ele vai notar algum probleminha na estrada. Notar e tem que resolver o problema da gente. Meu vereador, na terça-feira passada, quando houve o problema lá das carretas na ponte, eu fiquei preso no trânsito 3 horas para vir de Botucatu aqui. E por brincadeira, em 15 minutos eu marquei no relógio, mais de 300 caminhões subiram no sentido Botucatu em 15 minutos. E então eu acho que se ele está preocupado em limpar acostamento, que colocasse uma placa perto da ponte do Rio do Peixe
indicando o perigo da ponte ou que passasse um veículo só, alguma coisa. Mas para mim ele é um enrolão igualzinho o Zé Paulino. É isso aí. O ponto de parada tem que ser lá na ponta do Rio do Peixe. Lá não tem como, lá não vai nem escapar, nem os peixes não vai escapar. Em relação ao que a vereadora colocou aqui, o seu prefeito municipal, ele está à disposição aí, até para estar junto com todos os vereadores aqui, a estar dando um jeito para regularizar a situação do pessoal que está com os terrenos realmente lá no Jardim Santo Antônio, né? Isso ele falou claramente, que a gente tem que conversar, né? Chegar todo mundo num bom senso para que a gente consiga amenizar, resolver o problema do pessoal do Jardim Santo Antônio. Nós estivemos em viagem, como a vereadora falou, no dia 18 de julho, na CDHU, e o Luiz Antônio Carvalho Pacheco, lá, ele é o presidente que comanda a Sorocaba, na CDHU, ele comanda tudo. Lá o que nós ouvimos foi o que o vereador Calil Chaguri trouxe outro, então quer dizer, está havendo uma contradição até da CDHU, porque lá nós ouvimos que a CDHU não é proprietária do terreno, então não tem como nem agir, né, contra, porque foi denunciado, nós levamos até conhecimento que tem um cidadão aí que tem 10 casas na Coab 4. Então, até mesmo o pessoal que está com casa quitada, não tem como a CDHU dar o documento. Agora, se tem ação na justiça contra a suplente já nesse trâmite, então quer dizer, o Sorocaba está agindo de uma forma e São Paulo está agindo de outra. Eu já não estou mais entendendo nada esse negócio da CDHU. Mas, pelo menos lá em São Paulo, que eu tive e que nós tivemos lá, é o seguinte: a hora que a CDHU for proprietária realmente dos terrenos, vai entrar com ação, dando as casas realmente para os suplentes, que é onde tem que ser entregue. O vereador quer uma parte? Só tentar ajudar nessa questão, vereador. A falta de título não impede que a CDHU entre com uma ação, porque isso é previsto em contrato. Ou seja, a hora que se firma um contrato, um compromisso com o comprador, uma das cláusulas é justamente o seguinte, que aquele imóvel não pode ser alienado ou vendido, etc. Existindo essa situação, o CDHU pode, como tem feito em várias ações aqui em Conchas, pedindo a rescisão contratual. Na verdade, não é bem um desencontro de informações. Talvez não tenha havido uma explicação maior por esse dirigente que vocês visitaram lá. Mas por força de contrato, ele não precisa do título, na verdade. Ele pode romper o contrato, porque quebrou-se uma cláusula daquele contrato. Então, pode, sim, são várias as ações desse tipo, inclusive na esfera criminal, policial, por esbulho possessório. Tá certo. Entre também os problemas que foram abordados lá da Coab 4, né, e o Jardim Santo Antônio também, que através da CDHU poderá ser feito, essa que é a parceria que o prefeito está propondo também, através da Caixa Econômica Estadual, estarem fazendo o pacote de materiais de construção em sistema de multirão para as pessoas que ainda não construíram no Jardim Santo Antônio e também viabilizando 80 terrenos para o pessoal da Marechal Rondon, para sanar aquele problema lá. Aí houve aquele ponto que a vereadora falou do problema do precatório da terreno da Coab 4. Mas, encerrando esse assunto, nós também estivemos aí, essa semana aí, percorrendo lá a Coab 4 e acompanhando algumas afazeres, e nós estaremos ainda essa semana acompanhando novamente, que não foi terminada ainda e falta muita coisa para ser resolvida lá na Coab 2. Então, e também solicito aí do senhor prefeito uma atenção lá para Coab 4, né, a rua 10, a rua que está terrível lá, e também na pracinha da Coab 1, que começou e a obra está parada ali também. E deixa eu só ver aqui. E a relação dessas inscrições, do dia 7 ao dia 10 de agosto, as inscrições lá no Ginásio Municipal de Esporte, né? Dessas 49 casinhas, sendo que 12 já é habitats, né, do governo passado, já tem o compromisso de 12 casinhas já com 12 famílias, e 2 casas é para idosos e 37 vai para o sorteio. Para todos, está aberto para todos. Desde que preencha os requisitos que já está sendo divulgado por aí para a rua, aí, os cartazes da CDHU, do governo do Estado.
E nós temos aqui uma filmagem também do porto. Lembra, os vereadores, aquele requerimento que foi votado aqui, pedindo as imagens da TV Aliança, umas imagens do porto intermodal de Conchas? Para não ficar sem esse compromisso que foi votado, o requerimento aqui, e a TV Aliança, filial da Rede Globo, ela cedeu essas imagens, para não ficar sem concluir isso, nós vamos passar agora 2 minutos de imagens aí do porto de Conchas. Investimento de 8 milhões de reais, abandonado numa área de 332 mil metros quadrados. O terminal hidroviário de Conchas, a 170 quilômetros de São Paulo, foi construído para receber principalmente cargas agrícolas. O porto faz parte do sistema Tietê-Paraná, hidrovia que tem 2.400 quilômetros navegáveis e liga Conchas a São Simão, no sul de Goiás. Tem capacidade para receber 500 toneladas por hora de milho, soja, trigo, entre outros produtos. Um alívio para o trânsito nas estradas. Uma barcaça como esta transporta 1.100 toneladas, o equivalente a 70 caminhões. E o frete aqui seria 60% mais barato que o rodoviário. Um investimento sem retorno. Geograficamente estratégico por ser o porto hidroviário mais próximo à capital, o terminal também seria a rota natural de comércio entre o interior do estado de São Paulo e os países do Mercosul. Mas está pronto há 4 anos e nunca funcionou. A direção da empresa diz que aguarda algumas soluções do governo. Eles tinham um contrato de consórcio com a CESP, que participou com 20% na construção do porto em 93, quando ainda era estatal. Agora, eles não sabem quem será o novo parceiro no contrato. Outra pendência são as obras necessárias para a credibilidade da hidrovia. Alargamento de vão de pontes, sinalizações, dragagens, retificações de curvas, para permitir uma navegabilidade confiável. É isso aí, essas imagens, né? E essa reportagem que foi passada aí, em março. Eu, como cidadão consciente, né, quando foi feita a estrada do porto, quando foi aquela conversa do porto, eu fui um dos sonhadores, né? E hoje eu confesso que eu não tenho muito o que falar do porto. Já visto aí que os nobres vereadores viram essas imagens e sabem muito bem a história do porto intermodal de Conchas. Se os vereadores tiverem alguma coisa para falar. Só uma parte. Senhor presidente, simplesmente para complementar essa reportagem e dizer que toda essa safra está sendo escoada através do porto de Anhembi. Ele para, depois volta por causa do frete. Quando aumenta o frete, volta. E essa também é a causa do aumento do movimento de carretas na Marechal Rondon. Então, a safra de soja, de farelo e de açúcar, né, da Barra, está sendo escoada através da Marechal Rondon e vai até o Porto de Santos. É a causa das carretas, dos caminhões, estão passando direto aqui, em grande número. Infelizmente, o que era para ser feito aqui está sendo feito lá em Anhembi. E por não sei por que motivo, na ocasião da construção, né, do nosso porto, não levantaram esses problemas, que nós não temos calado, o rio não tem calado, não pode passar barcaça, tem que fazer curva de nível, tem que fazer... Não sei, por que não viram isso aí na época que começou a construção? Né? Depois que ficou pronto, que houve uma grande luta do município para a construção do asfalto da estrada, com desapropriações, oneração dos cofres públicos, é que se chega a essa conclusão, e a gente sabe hoje que está fadado a nunca funcionar esse porto aí. Eu até acho que essa fita deveria ser enviada ao governador do estado, né? Uma cópia da fita ao governador, para ver se realmente ele toma alguma providência. Tá certo. Se o senhor presidente consultar o plenário e conceder que isso seja feito, gostaria também. Pedido aí do vereador, doutor Anselmo. Nas sessões anteriores, eu critiquei a forma de que vinha vindo as respostas das indicações aqui do senhor prefeito, né? Dizendo que não estava entendendo a letra. E eu quero dizer que melhorou. Estou satisfeito com o sistema agora utilizado pelo prefeito, de estar respondendo às nossas indicações. Aqui eu recebi umas 5 respostas e está bem legível, né? Bem redigido,
assinado. Então, a gente está dando aqui um voto através de uma crítica feita e um melhoramento que acontece aqui, tá certo? E eu também aproveitar, foi falado aqui pelo vereador Calil, eu estive também nessa denúncia aí do diretor da escola Coronel, mas deu para perceber nitidamente que não foi bem uma denúncia, em si uma frustração do diretor da escola Coronel por a Márcia Delvigna, não sei de que forma, se ela realmente entrou sem comunicar a direção ou não, mas isso já compete a ela e a direção da escola viabilizar isso, mas ela foi até a escola e da boca dela que eu ouvi e da própria boca lá do diretor também, viu algumas professoras, né, e a cozinheira colocando um pouco de comida nos tapoeres, e o diretor não gostou muito bem disso aí e ligou para a gente estar indo lá filmar a sopa. Só que, como os vereadores viram aí, eu aprovei da sopa. Eu acho que para uma comida pública, né, para a criança, tá de bom tamanho. A sopa não estava com sal, não estava também sem, né? Aí vai do gosto não sei se existe uma nutricionista, né, se é o caso de ter também, mas eu sei que aqui nós temos e votamos a lei do Conselho de Alimentação Escolar, né? E eu peguei essa lista, que é a portaria 712, para a lei 468, de 23 de janeiro, que foi aprovada por essa Casa de Leis, e tem um nome da composição dessa lista. Tem o representante do Executivo, os representantes do Legislativo, representantes dos professores, representantes de pais e alunos, temos representantes da sociedade civil, e eu gostaria de consultar aqui o senhor presidente desta casa e o plenário também, desta Casa de Leis, para uma alteração, né, nessa lista, nos nomes do representante do Poder Legislativo, que no caso está aqui, titular, Aparecida de Fátima Santos de Almeida, e suplente, Maria Inês Parisi, são as nossas funcionárias aqui dessa Casa de Leis. Eu acho que, como representante da Câmara, as nossas funcionárias, elas não têm tempo para estar indo fiscalizar, fazendo reuniões, e no horário de atividade, no horário comercial, que elas gastam aqui, não teria tempo para estar fiscalizando a merenda. E esse Conselho de Alimentação, nas atribuições da lei que foi aprovada por essa Casa de Leis, ele tem atribuições fiscalizadoras, né? Até mesmo da verba da alimentação. Então, eu gostaria de consultar o senhor presidente e os demais vereadores para estar indicando nome aí de até mesmo vereadores que possam estar sendo voluntários para estar, ou qualquer outro terceiro. Mas, se não me engano, acho que na lei não pode ser vereador. Não é um cargo remunerado. Não, tudo bem, mas mesmo aí, acho que na própria, você leu a lei? Eu acho que na própria lei diz que vereador não podia ser, não é isso? Não é isso? Não doutor? pode, mas poderia, se for o caso até para dizer, é um representante da Câmara. O representante da Câmara necessariamente não precisa ser funcionário da Câmara. Talvez seja esse o caminho. Ou seja, a Câmara, um cidadão, uma cidadã, e coloca. Na realidade, o vereador já é um fiscal, ele não precisa estar integrando o conselho. Isso. Pode participar sem ser... Com certeza, pode e deve participar e fiscalizar tudo. Que é o caso que nós fomos fazer hoje, ontem, eu e o vereador Calil. E demais vereadores já tá fazendo também. Agora, se tratando dos nossos representantes para participar de reuniões e até mesmo para diligências nas escolas, em creches, poderíamos estar pensando, ou até mesmo propondo aí, pessoas que querem fazer parte disso como representante do Legislativo. Então, poderia ficar aberto, senhor presidente? Bom, seria o caso da gente estar estudando isso? Isso? Então, tá bom, já está de bom tamanho para a gente estar viabilizando uma alteração nessa lista.
Seria isso, presidente, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Oscar Pavan. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz na tribuna hoje é um ofício que nós recebemos do delegado da Polícia Federal de Bauru, Antônio Vaz de Oliveira, eu e o senhor presidente, o senhor Agenor, sobre o INSS da Câmara Municipal. Eu, por exemplo, tive uma surpresa na hora que cheguei lá. O escrivão do delegado disse assim para mim: essa denúncia que foi feita foi para pegar uma mulher. Ele falou: você conhece a Valéria? Eu falei: conheço. Essa denúncia foi para ele, mas no fim sobrou para você e o seu colega aí. Eu falei: tudo bem. Veio a parte dele, depois chamou o delegado. O delegado começou a fazer as perguntas dele, o senhor Genor se retirou da sala. Ele falou assim para mim: tem algum vereador lá que tem alguma mágoa de você? Eu falei: pelo menos que eu saiba, não. Eu falei: nem na gestão anterior e nem nessa. Eu falei: é porque fizeram uma denúncia para pegar uma mulher aí e no fim está sobrando para você. Eu falei: tá bom. Foi fazendo as perguntas dele, perguntando sobre o dinheiro do INSS dos vereadores. Ele perguntou: mas onde ficou esse dinheiro? Onde ficava? Eu falei: não é, a gente pedia para o prefeito repassar o necessário para pagar os vereadores, os funcionários. Ele falou: e o dinheiro do INSS? Eu falei: mas não descontava do vereador. Eu falei: nunca foi descontado. Ele falou: ah, bom. Ele falou: pensei que isso seria descontado. Eu falei: não, nenhum município na época, pelo menos a informação que nós tivemos, nenhum descontava. Ele falou: tá bom. Daí ele foi fazendo as perguntas dele, foi respondendo. Perguntou, falei para ele sobre os 2 anos que a Valéria ficou. Ele falou: mas aqui está de 99 e 2000. Agora não sei se a lei começou nessa época, não me recordo também direito. Então, daí fomos conversando, ele foi fazendo as perguntas dele. Ele falou: você conhece o senhor Murebe? Eu falei: conheço. Ele falou: essa denúncia aqui, quem fez foi ele. Eu falei: eu admiro ele fazer uma denúncia dessa, porque ele era assessor de gabinete do prefeito. E ele sabe da dívida que a prefeitura tem do INSS. E a dele é mais complicada do que a nossa ainda, porque eles descontam do funcionário no pagamento e não depositam. Eu falei: eu admiro um assessor do prefeito denunciar uma Câmara, que pelo menos nós não descontava do vereador. Se nós estamos devendo, mas do vereador não foi descontado. E a sobra do dinheiro que ficava em dezembro era devolvida para a prefeitura. Nunca a Câmara ficou com dinheiro do INSS do vereador. Eu falei: eu admiro um chefe do gabinete do prefeito, uma pessoa que se julgava muito inteligente, que a gente vê falar na cidade, fazer uma denúncia dessa. Hoje eu penso assim: é o rasgado falar do remendado. Não é verdade? Porque o próprio assessor do prefeito vem denunciar o INSS da Câmara, que a prefeitura corre muito mais risco do que a Câmara, porque eles descontam do vereador, do funcionário, e não depositam. Então, falei para ele: e os outros municípios? Ele falou: como quem diz, nós tomamos providência do que chega aqui. Perguntou sobre o parcelamento, que o assessor jurídico estava acompanhando. Foi falado que foi feito o parcelamento, ele pediu para que seja encaminhado esses documentos para ele, e hoje eu estou respondendo um processo aí no artigo 168, que seria apropriação indébita. Se eu precisar de uma negativa hoje da Polícia Federal, eu não posso tirar, enquanto não resolver esse problema. Você entendeu? Por uma denúncia de Murebe que ele fez para pegar a Valéria Bufani, e no fim está sobrando para mim com o Agenor. O valor da minha pessoa como presidente da Câmara é 33 mil. Do seu presidente parece que é 2.800, né? E da prefeitura é 174 mil. Você vê que é assessor de um prefeito trouxe um prejuízo para o município, se for para recolher tudo, de 207 mil reais. Quase 210 mil reais. É brincadeira, gente, um negócio desse. Você entendeu?
Agora, na época, foi feita reunião, foi perguntado para os senhores vereadores, até vocês já sabem disso, que no dia que eu recebi isso aí, falei para o senhor presidente que do meu pagamento já podia ser descontado, e hoje o risco que corre, tanto eu como ele. Você entendeu? É o que o próprio delegado lá perguntou. Ele falou, mas onde que está esse dinheiro do INSS dos vereadores? Eu falei, mas não tem lugar nenhum, não foi descontado deles. Ele falou, ah, bom, pensei que vocês descontavam do vereador. Eu falei, não descontava. Ainda foi a salvação nossa, senão não sei se nós vinha de Bauru, né, Júnior? Que para vocês que entendem de lei é de 2 a 5 anos, não é? Só isso. Obrigado, senhor presidente. Era só isso. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito da criação da Coab, das informações que receberam em São Paulo, não resta a menor dúvida que tem que ser legalizada aquela situação. Agora, o que eu entendo é o seguinte, toda desapropriação é irreversível, não tem volta. O que pode existir é uma demanda, uma discussão em termos de valores sobre o terreno. Agora, reversível, voltar, não existe. Agora, como que poderá ser acertada a situação? Pagando. Agora, quando que vai pagar? Quando a situação for aceitada na justiça. E, independente disso, tem que seguir uma ordem dos precatórios também. Você não pode pegar a 10ª causa e pagar em frente à 4ª. Você tem que pagar a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e a 9ª, para depois você pagar a 10ª. Então, o senhor diretor da Coab, o resto lá, vão ter que esperar essa situação ser legalizada dentro dos princípios legais, seguindo aquela ordem de precatórios. Agora, quem que vai pagar esses precatórios? A Prefeitura Municipal, não é verdade? Desde que ela vá pagando, naquela ordem pré-estabelecida, a situação será legalizada. A respeito da alimentação, o problema da secretária da Educação visitar a escola, eu tenho sido um árduo crítico da secretária, mas nesse ponto de vista eu defendo a secretária. Eu fui diretor de escola, eu nunca impedi a entrada de ninguém que fosse fiscalizar problema de alimentação. Ora, se é a prefeitura que fornece a merenda, eu tenho todo o direito de fiscalizar. Eu acho que, como o vereador também tem, a secretária de Educação também tem o direito de entrar lá. O senhor diretor exorbitou um pouquinho aí, em termos da autoridade dele. Eu acho que ele devia fazer o contrário. Não que a secretária viesse pedir autorização para ele. Ele devia deixar lá uma autorização para cada vez que a secretária quisesse ir até a escola, fosse. Eu não vejo nada demais. Tudo que você faz corretamente, honestamente, de uma forma democrática, não tem para que você impedir a entrada de alguém para ver. Você tem medo que alguém veja alguma coisa quando tem alguma coisa errada. Se está tudo certo, você não tem medo de que ninguém veja nada. Eu sou desse ponto de vista. Então, eu acho que aí o senhor diretor exorbitou um pouquinho. E eu sou um crítico da secretária de Educação. Todas as vezes eu faço crítica. Dessa vez eu quero defender a pessoa da senhora secretária. A respeito do INSS, eu acho que o senhor Agenor e o Zé Oscar Pavan, o problema existia em termos de esclarecimento da situação. Perante a Receita Federal, pelo que você aqui explicou, dá-se a impressão de que eles achavam que vocês descontavam dos vereadores e não depositavam para o INSS. Agora, no momento que você fez o esclarecimento de que isso não ocorria, a culpa é de apenas não ter descontado. Agora, não de ter desviado dinheiro. Então, esse crime não ocorreu. Agora, quanto ao problema de este ou aquele ser responsável, a gente já vinha alertando muitas vezes aqui, pela legislação tem que recolher. Eu, inclusive, fiz uso da tribuna, fiz uso da explicação pessoal e me debati nesse aspecto. Tem que recolher, a lei é bem clara. Tem casos que não são necessários que ocorram os recolhimentos, tem casos que existe a necessidade de se recolher. É isso que está acontecendo e é isso que é a verdade. Não é verdade, senhor José Oscar Pavan? Quer dizer, tem que recolher. Agora, desde que vocês vão lá e esclareçam isso que você esclareceu aqui, eu acredito que eles também têm que aceitar, na verdade. Não houve uma fé da parte da presidência em termos de desvio de dinheiro. Quanto à estrada, não adianta nada em Itapetininga, gente. Eu
levantei aquela ideia de nós embargarmos a passagem de veículos, impedirmos o trânsito de veículos na rodovia. Mas não é algo assim também que nós vamos subir lá e parar. Tem que haver um planejamento. Inclusive o senhor João Mir se predispôs a colaborar. Nós precisamos conversar, inclusive, com o senhor delegado de polícia. Precisamos conversar com a polícia militar. É algo que tem que ser feito dentro de um planejamento. Porque vai haver aí restrições, vão ocorrer aí presença de Polícia Federal, Polícia Rodoviária, como aconteceu quando nós fomos no trevo lá, no trevo não, no desvio do Calcário Cruzeiro. A Polícia Rodoviária, o pessoal DR veio lá querendo prender todo mundo. Então, precisa um número X de pessoas para aparecer assim uma multidão, ser um protesto coletivo. Então, nós precisamos nos organizar. Vamos nos organizar. Agora, o que eu sinto é o seguinte: Conchas está batendo sempre o problema aqui na Câmara, a gente manda ofícios para o seu secretário de Transporte, mas eu não sei, eu tenho a impressão que Pereiras e Laranjal não estão se mexendo. Porque Pereiras também enfrenta a mesma situação em relação à rodovia que liga a Rondon a Castelo Branco. Laranjal também sofre o mesmo problema. Agora, será que a Prefeitura e a Câmara de Laranjal têm debatido alguma coisa, têm feito alguma coisa? Será que a Prefeitura e a Câmara de Pereiras têm feito alguma coisa? Uma parte, senhor. Pois não. Em Pereiras eu tenho conhecimento que o partido lá do lado do governo PSDB, o diretório ali, estão se mobilizando através do delegado do partido e até mandando ofícios lá e até falando que vão fazer essa paralisação. Tem essas informações. Isso é interessante. E seria, no caso, interessante a gente fazer uma reunião com o pessoal de Pereiras e Laranjal para organizar essa paralisação. Porque se você paralisar aquilo ali meia hora, o trânsito vai ficar parado lá em Laranjal. Ou até, possivelmente, até Tietê. E, possivelmente, daqui de Conchas até a rodovia Castelo Branco também. Pois não. Então, a parte. Eu penso também nesse negócio da paralisação, e até vou citar a minha opinião, sou contra. No caso de um acidente, uma ambulância vem vindo, às vezes começa uma paralisação, caminhoneiro, a gente vê quando eles fazem o deles, que viram brigar entre eles depois, eles querem que libere para passar, no fim tem que ser muito bem estudado. Muito bem feito. Porque para começar um negócio que não esteja uma organização, uma autorização da própria rodoviária, polícia, é difícil. Não, e eles não vão dar. Mas não é difícil. Que não existe. Então o problema é sério, tem que enfrentar. Porque se você assiste programas de televisão, noticiários, vamos dizer, a parte de jornalismo, você vai ver que em diversas estradas estão fazendo isso. Mas o povo faz. Agora, tem que fazer, ficar na frente lá e explicar, ora. E no caso, por exemplo, de uma ambulância chegar? Ambulância, você tem que deixar o trânsito livre. É isso que eu estou referindo. Mas por isso que eu digo, tudo tem que ser organizado. Tem que ser agora, bem não é uma feito. coisa. Porque... Agora, nós, nas últimas reuniões de junho, nós comentamos que possivelmente poderíamos fazer isso em agosto, não é verdade? Então vamos, nesse caso, num dia de uma reunião administrativa, ou qualquer outro dia que seja, solicitar a presença aqui do delegado de polícia. É claro que ele não vai assinar alguma coisa para você dizendo que concorda, é claro. Mas você precisa estar mais ou menos, pelo menos, conversado com esse pessoal, não é verdade? E mostrando realmente o que está acontecendo. Agora, o que eu achei interessante é que se mande fotos, por exemplo, desses acidentes ocorridos, relatórios do número de mortes ocorridos, apesar que a gente tem feito isso e não tem resolvido nada. Vocês culpam aqui o Zé Paulino. O Zé Paulino é cobra mandada. O pessoal de Itapetininga não manda nada. Eles recebem ordem de cima. Se de cima não virar ordem para se fazer alguma coisa, não se faz. E a única solução para o problema do momento é a duplicação, ou pelo menos acostamento, além do recapeamento, claro, acostamento que possibilite que esses caminhões pesados saiam ao lado para os outros carros passarem. Para aquilo, vamos dizer assim, se locomover de uma forma mais rápida o trânsito. Porque olha, é impressionante você andar nesse trecho aí. Sai um dia daqui, eu tenho ido para Laranjal constantemente, e por curiosidade eu vou contando quantos veículos eu cruzo.
Olha, cada vez o número vai aumentando. É impressionante. Começou com 120, eu cheguei em 180, eu cheguei em 250. Quer dizer, daqui em Laranjal, o que é? Você vai em 15 minutos, você encontra aí 250, 300 veículos. Então é uma coisa muito séria. Eu acho que nós devemos fazer uma reunião para tratar única e exclusivamente desse assunto. Pois não. Permita uma parte. Só complementando, eu acho que nós temos uma oportunidade boa agora, se é que vem mesmo o governador entregar essas casas, porque que a Câmara agora não já faz um planejamento, independente do que vocês vão decidir sobre outros aspectos, para a gente apresentar essa reivindicação pessoalmente ao governador, que ele tem muito interesse aqui na nossa região, principalmente por ser agora próximo das eleições, ano que vem, e ele tem grandes amizades aqui, como o Tiquinho Cavan, tudo isso. Então, a gente entregaria em mãos um manifesto, poderia ser um abaixo-assinado da cidade, alguma coisa assim, e com as fotos, com os filmes, para que ele levasse tudo e analisasse, e eu acho que teria que partir dele uma decisão, porque se o governador não mandar fazer, é uma obra cara, não vai ser feito. Né? Não é diretor que vai fazer e nem o secretário, tem que vir do próprio governador. Eu acho que a gente deveria já começar a pensar isso e planejar para o dia que ele vier entregar as casas, que deve ser agora em final de agosto, setembro, a gente está preparado com faixas e uma representação da Câmara entregaria em mãos para o governador essa reivindicação nossa. Fica a sugestão para ser acatada. A sugestão é válida, inclusive, nesse ofício, ou verbalmente, alertar o governador que os habitantes de Conchas, Pereira e Laranjal estão propensos a se colocarem na rodovia paralisando o trânsito, por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Que a gente está fazendo tudo para evitar que isso aconteça e tal, mas que a tendência é acontecer isso se uma solução não for tomada. Quer dizer, ele tem que ficar sabendo disso aí. E outra coisa, através dos nossos jornais, bater mais um pouquinho a respeito do assunto e também mandar notícias para o José Maria Tomazella, por exemplo, que é um representante do Jornal Estado de São Paulo, mandar para a Folha de São Paulo, quer dizer, divulgar mais aí no problema um pouquinho. A gente está comentando aqui, mas precisamos divulgar um pouco mais. Mas o trabalho está sendo feito e não é fácil mesmo. E, para concluir, eu gostaria de registrar também que, na quarta-feira passada, ceramistas da cidade de Conchas, Laranjal, e a gente esteve presente também, acompanhado pelo seu prefeito municipal, José Luiz Miranda, estivemos no DNPM, resolvendo problemas relativos à argila. A presença do seu prefeito foi importante, porque vocês sabem que nessas repartições públicas o aspecto político é levado muito em consideração. Então, o senhor prefeito atendeu o convite dos ceramistas, esteve presente no DNPM, conversamos lá com o diretor do DNPM, e aquele problema que estava aí atrapalhando um pouco os ceramistas, tanto de Conchas quanto de Laranjal Paulista, parece-me que, assim, inicialmente e parcialmente foi resolvido. Para aqueles que não sabem, é o seguinte: existe essa facilidade, quem assistiu a uma palestra no DNPM do diretor daquele órgão, de você ter a prioridade de registrar um terreno. Por exemplo, você acha que em um determinado local aí, 100 alqueires, 200 alqueires, tem argila, você registra junto ao DNPM. Você vai dizer, mas precisa ser dono do terreno para registrar? Não precisa, não. O primeiro que entrar com o registro lá, ele vai ter a prioridade sobre o terreno. Depois, vai dizer, mas eu não vou deixar entrar em meu terreno, mas ele entra com uma ordem judicial. Ele vai pagar, é claro, tudo aquilo que ele estragar no seu terreno, vai ter que fazer um acordo com você. Mas que ele vai fazer uso da argila daquele subsolo, ele vai, não resta a menor dúvida. E em Laranjal teve um senhor que registrou, pensando em especulação futura, 9.000 hectares. Então, ele, vamos dizer, ele assambarcou praticamente todas aquelas áreas que possuía uma argila em qualidade excelente para cerâmicas. E estava dificultando tanto o desenvolvimento das cerâmicas de Conchas, como das cerâmicas da Laranjal Paulista. Ele já havia entrado com essa prioridade desde 1993. Quando você entra com uma prioridade dessa, você entra solicitando uma autorização para pesquisa. Mas desde 93 até agora ele nunca fez pesquisa nenhuma. Então a gente estava lutando junto ao DNPM para tirar esse direito dessa pessoa, porque o cunho dele era única e exclusivamente especulativo. Quer dizer, chegar nos ceramistas, se você quiser, eu cedo uma parte daquele terreno, mas portanto,
Quer dizer, quantias exorbitantes, inclusive. E ele não lidava com cerâmica, com nada. Mas acontece que no dia 27, 25, 26 desse mês aqui de julho, venceu o prazo que ele tinha que entrar com um projeto de pesquisa para aproveitamento desse subsolo, e ele não o fez em tempo hábil. Então, nós aproveitamos todos os ceramistas, o prefeito de Conchas, Jumirim, representando a Prefeitura de Laranjal Paulista, tivemos no DNPM, para conseguir, vamos dizer assim, obstruir aquela prioridade que ele possuía, porque ele não a renovou em tempo hábil e não estava fazendo uso daquilo, estava simplesmente especulando. E valeu a presença do prefeito, dos ceramistas e da gente lá em São Paulo, porque parece-me que as coisas estão caminhando dentro daquela perspectiva que o pessoal esperava. Isso é muito importante para o nosso município, porque sem a argila você não tem condições de dar continuidade ao dinamismo das indústrias. E a indústria que gera emprego. E você tendo a matéria-prima, você vai produzir mais e vai gerar mais emprego. Então, a gente gostaria só de registrar a presença da gente representando na Câmara e do seu prefeito municipal junto ao DNPM, defendendo os ceramistas da cidade de Conchas. Era só isso que eu ia dizer. Não tendo nada na ordem do dia, eu consulto o plenário do intervalo ou prossegue com a explicação pessoal? Então, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente é uma explicação que eu quero dizer sobre uma notícia que eu vi ali no jornal, o Alerta, que como nós comentamos, o diretor da Escola Coronel, Vanderlei Roque Bertin, Vandinho, que ele fez um ataque aos alunos da Escola Reineiro, num título em que se dizia tudo por dinheiro, e também ele atacou a minha pessoa. Eu quero deixar bem claro que os alunos da Escola Reineiro me procuraram há um tempo atrás e pediram que arrumasse para eles, emprestasse o trenzinho, máquina de algodão doce, que eles queriam fazer uma arrecadação, arrecadar aí uma quantia para a formatura. Eu cedi, como arrumo para qualquer escola, cedo. E o senhor diretor, Vanderlei, ele me procurou na véspera em que ia acontecer, que tinha emprestado esse trenzinho, e pedindo que arrumasse o trenzinho para ele, que ele ia fazer uma festa na escola. Eu falei, olha, conversa com os alunos, se der certo o horário, que eles usem no horário, e você usar no outro horário, tudo bem, está à sua disposição, mas primeiro conversa com eles, que eu já cedi para eles. E ele saiu, não, mas que vai, com esse trenzinho, você vai ajudar outra escola, que é do prefeito. Eu falei, não tenho nada com isso, eu estou ajudando aluno e qualquer escola eu ajudo, sem restrição nenhuma. Aí arrumei o trenzinho, só que ele estava fazendo a festa aqui, e eu soube depois, eu tinha um festival para apresentar, não estava na cidade. Aí eu soube que ele agrediu com palavras os alunos, e fez tantas ofensas, dizendo que tinham invadido a festa dele. Eu quero deixar bem claro, porque a festa, se for fazer particular, ou do coronel, que se faça interna, desde que ele fez na rua, essa festa já deixa de ser particular, que a gente sempre, quando faz uma festa, gosta que outros bairros participem, outras escolas participem. Nunca fazer uma festa que seja restrita só para ele, para a Escola Coronel. E dizer isso dos alunos, que uma vez só estavam fazendo essa arrecadação para a formatura, e não sempre. Então, depois colocou umas notas no jornal, então eu quero deixar bem claro que foi cedido esse trenzinho para os alunos da Escola Reineiro. E cedo, sempre cedi já para ele, também para a escola, e como de fato cedo também. Deixar bem claro isso, que foi cedido para lá. Ele sim é que se equivocou e veio ofender os alunos, ofendendo a minha pessoa, colocando coisas nos jornais. Tá certo, senhor? É isso que eu quero deixar bem claro, que quando ele precisou, a Escola Coronel precisou em festas, eu cedi tudo de mim. Trouxemos tantos artistas, paguei as despesas de artistas que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, e apresentamos um espetáculo
bonito demais para a Escola Coronel, sem gasto nenhum para a escola, que teve uma grande arrecadação. Então, não é nesse momento que ele vai agredir a gente com palavras, mas mesmo assim eu deixo o trenzinho que eu tiver à disposição dele e das outras escolas. Nunca ataque os alunos, que tudo por dinheiro, quem estava fazendo era o coronel nesse momento e não os alunos da Escola Reiner. É o que tinha a dizer. Com a palavra o vereador Sidney Miranda. Eu gostaria também de fazer algum comentário, através disso, por conhecedor do Calil Chagur, até porque fazer a campanha contra a municipalização era até um direito do diretor do Vandim fazer, né, um manifesto, a opinião dele e tal. Eu votei contra também, né, consciente, mas dessa maneira também agir constantemente contra uma outra escola, isso não faz parte de uma pessoa que se diz educador. Nós temos aqui na Câmara Municipal o vereador Zé Delbem, aposentado de diretor de escola, foi diretor, eu como aluno na Escola Coronel também, e nunca vi uma competição. Nós tínhamos competições antes, sim, mas e festivais de música, melhor voz colegial, uma competição saudável, né? Agora, eu acho que até mesmo a denúncia que foi feita ontem foi uma frustração, né, por ter sido lá adentrado dentro uma representante do executivo para verificar se realmente estava ocorrendo de terceiros estarem se alimentando da alimentação dos alunos. Então, eu acho que isso tem que ser colocado uma pedra em cima disso aí, por parte até mesmo do diretor da escola, por parte também do Vandercy lá, que é o que manda a matéria para o jornal, né? Acho que a imprensa escrita, a imprensa falada, tanto ela tem que criticar construtivamente, como elogiar também, se quiser, mas desde que saudável uma coisa, né? Que se faça uma coisa justa, não colocar lá no jornal e 3 pontinhos, isso fica, deixa uma pessoa que nem a gente, que sempre contribui com a cultura da cidade, de repente deixa em dúvida aí uma coisa que a gente quer fazer, por simplesmente poder fazer, está fazendo uma parceria em prol das crianças, do adolescente, coisa que seja assim. Eu queria pedir ao senhor presidente também que envie, através dessa Casa de Leis, votos de pesar à família do jovem Sidney Sebastião Machado Júnior, o Juninho lá de Jucratiba. Ele foi companheiro de partido, companheiro da eleições 2000, né? Foi candidato junto aí com Zezé, Sidney, os demais companheiros aqui. E, infelizmente, houve uma fatalidade aí com esse jovem. Fazia parte de festivais de música também aí da região. E a gente ficou muito abalado aí com a perda desse jovem. A gente solicita aí do presidente votos de pesar. Aí. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Benedito Merlim. Aliás, desculpa, fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou falar a respeito do loteamento, já que foi comentado sobre lotes aqui. Na gestão passada, na gestão que foi o prefeito Dr. Antônio, ele adquiriu 2 terrenos, um foi loteamento Jardim Brasil e outro Santo Antônio. E foi sorteado esses terrenos. Depois vindo a administração Zinho Caran, ele entregou os terrenos aos proprietários do loteamento Santo Antônio e devolveu o terreno do loteamento Brasil, com o compromisso de comprar um outro terreno para entregar para as pessoas contempladas do loteamento Brasil. E ele mandou nessa casa aqui um projeto, onde se tornou lei, para acertar um terreno onde levou o nome de Jardim de São Benedito, para substituir o loteamento Brasil. E eu, conversando com o prefeito Zinho Caran, falei, você comprou o terreno para o pessoal? O Zinho falou, eu comprei e paguei o terreno, está pago. Mas várias pessoas que são proprietárias desse terreno me procurou dizendo o seguinte, que ele foi até a prefeitura e da prefeitura deram a resposta a eles que não existia esse terreno. Isso não foi mas foi várias pessoas. Eu voltei a conversar com o Zinho Caran, ele falou, não, o terreno eu comprei, está pago o terreno.
Então, eu fiz um requerimento, passei nessa casa, onde vocês votaram, e foi encaminhado ao prefeito, perguntando se existia o terreno e se foi pago. Hoje eu recebi uma resposta aqui, a resposta não diz nem que existe o terreno e nem que foi pago. Que ele desconhece que a prefeitura não aplicou em infraestrutura nenhuma e desconhece essa situação. É mais ou menos isso que eu entendi. O que eu quero mesmo, senhor presidente, do prefeito, é se existe o loteamento, esse terreno e se foi pago. E esse terreno é a par do loteamento Santo Antônio. Então essa resposta, para mim, não está correta. Eu gostaria que esse requerimento fosse novamente conversado com o senhor prefeito, para que ele mande a resposta certa. Se vai ser feita a infraestrutura já ou vai mais para frente, não importa. O que importa é se existe esse terreno, para que eu possa responder às pessoas que me procuraram. Aproveitando também, como vai ser sorteada as casas da CDHU, eu gostaria que o senhor prefeito divulgasse bem isso para que dê direito a todos fazer inscrições, porque tem pessoas que às vezes não vai ficar nem sabendo, porque eu fiquei sabendo disso hoje, como vereador, fiquei sabendo disso hoje, parece que dia 7 já vai ter, de agosto. Então tem que ser bem divulgado, porque está perto já, né? Vem os finais de semana aí, né? Então, que seja bem divulgado para que todos possam fazer inscrições e que analise também, antes do sorteio, pessoas que já pegaram casas, pessoas que já venderam lotes, certo? Analisar para que não vá ao sorteio. Depois que for sorteado, não tem mais reclamações. Daí, quando o pessoal reclama para a gente fala, mas foi sorteio. É mesmo, é sorteio, só que tem que ser feito, analisado antes, né? Para que não aconteça isso aí mais, para ver se essas casas são mais bem distribuídas para as pessoas mais certas. Aí outra coisa também é os buracos, gente. Eu vejo se o prefeito dá uma acordada aí, né? Avenida Gregório Marcos Garcia, o centro comunitário, as Coab, também bem em situação difícil, né? O buraco aumentando, e se chegar a época de chuva aí, começar a chover, a situação vai ficar preta aí. Então, acordar logo esse pessoal aí para que dê um trato nessas ruas aí para melhorar a situação. E aproveitando, eu ia falar dos cachorros na rua, mas parece que tem um projeto aqui que vai ser votado, né? Contra a apreensão dos animais, é isso? Então vamos aguardar para ver como é que fica, né? Acho que logo será aprovado, votado esse projeto, né? Não sei, nem li esse projeto. Né? Apreensão dos animais. Acho que envolve cachorro. Pode falar assim. Sobre esse projeto, várias pessoas que se interessam por animais, que gostam de animais, me procuraram pedindo que fosse feita uma reunião, numa dessas reuniões administrativas que nós temos, que elas pudessem vir para fazerem colocações a respeito, né, para que eu acho que isso é bastante viável e interessante. Então vamos acertar isso aí para que depois haja uma forma de dar o fim desses cachorros na rua, que as coisas estão meio feias. É isso, senhor presidente. Senhor vereador. Com a palavra o vereador Tadeu Neder. Só rapidamente para se manifestar a respeito desse pronunciamento aí do vereador Benedito Merlim, a respeito desse projeto. O projeto é bem mais amplo, né? Porque ele é controle de toda a população de animais e prevenção de zoonoses no âmbito do município. Nós já analisamos ele preliminarmente e estaria até pronto para votação. Apenas ficou para estudarmos uma inclusão aí de uma outra medida quanto ao controle, esterilização, castração dos animais. Me parece que a vereadora Adriana já adiantou também alguma coisa a respeito disso, e se for o caso, pode ser marcada uma reunião até para a próxima segunda-feira, se for da comunidade de todos os vereadores, e houver tempo de avisar essas pessoas, inclusive com a presença da veterinária, porque daí a gente já elucida de vez e o projeto... vereador, pois não. A próxima segunda-feira é o feriado, que é o dia do Senhor Bom Jesus. Vamos postergar para outra, e nós adiamos um pouquinho mais, pelo menos discute isso aí da forma que tem discutido. Não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão, e a próxima sessão será no dia 8/8 às 19h30.